Tech Headsets. Apoie a TV Call Center. Olá, internautas, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Call Center. E hoje, como segundo entrevistado do dia, temos prazer em receber o Fernando Mirancos, que é diretor técnico da Inova Focus. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, antes da gente iniciar a entrevista propriamente dita, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, onde você trabalhou, o que você estudou, e também um pouco sobre a Inova Focus, o que a empresa faz, para os nossos internautas conhecerem um pouco mais sobre você. Bom, o meu nome é Fernando Mirancos, eu tenho 52 anos e eu fui formado pela Escola Técnica Federal como técnico eletrotécnico. Comecei assim no meu primeiro emprego, que foi a Eletropaulo. Depois fui estudar engenharia, sou engenheiro eletricista, e depois fiz pós-graduação em administração de empresas lá na Universidade de São Paulo, né? Eu iniciei minha trajetória profissional na Eletropaulo, que é a empresa de energia, distribuição de energia aqui da Grande São Paulo. Comecei como técnico em eletricidade, passei por várias áreas, mas me especializei em centros de operação e centrais de atendimento. Você começou como estagiário lá ou não? Comecei como estagiário. Legal. No começo de em 1984, e ao final de 84 eu fui admitido na empresa. E aí construí a carreira lá, e entre 2009 e 2010 eu fui o diretor de operação da empresa. Depois eu saí e hoje eu trabalho na Inova Focus, que é uma empresa de consultoria na área de assessoria técnica, estratégica, na área de energia elétrica e de infraestrutura. Somos 3 sócios, os 3, o Antônio Borg, o João Damas e eu, somos oriundos da Eletropaulo. Bom, você tem aí uma vasta experiência, né, no atendimento, como você comentou, foi lá, começou como estagiário, agora está sócio de uma empresa. Como que você vê a evolução no atendimento aí nesses 20 anos de experiência? Olha, eu acho que o atendimento, na realidade, ele evolui, o atendimento que as empresas dão aos clientes evolui assim como a sociedade evolui, né? Então, basicamente, 3 coisas eu acho que são importantes, né? O desenvolvimento de pessoas, a tecnologia e os processos. E a gente vê que essas 3 vertentes evoluíram muito nesses anos. As pessoas estão mais preparadas para fazer esse atendimento, têm mais informações sobre os clientes. A tecnologia, principalmente dessa área de linha de frente no atendimento, mudou muito nesses anos. Antes a gente tinha, no máximo, uma URA que fazia uma gravação eletrônica e conseguia conversar um pouco com o cliente. Hoje você tem vários sistemas, softwares, né, técnicas para trabalhar, e os processos também. Mas eu acho que a grande mudança que aconteceu é não considerar o atendimento só a linha de frente, aquele contato direto que o cliente, que você tem ou através de call center ou naquelas empresas que têm lojas, agências para atender o seu cliente. Eu acho que hoje as empresas conseguem compreender que o atendimento é todo o seu processo. Começa na hora que você está planejando o seu negócio, né? Se você, numa dessas etapas, nesse ciclo de vida do seu negócio, você não estiver fazendo bem, obviamente isso, no pós-venda principalmente, vai aparecer esse tipo de dificuldade. Então, acho que essa mudança de percepção das empresas e também dos clientes se alterou muito nesses 20 anos. E acho que para melhor. Fernando, você acha que é importante, eu até pensei nessa pergunta, que é importante você antecipar o que você acha que o consumidor vai perguntar? Porque, por exemplo, só para citar, quando acontece um problema de falta de luz, eu ligo na Eletropaulo, eles já falam, ó, você mora em tal bairro? Então, nós sabemos que tem um problema de falta de luz, vai voltar mais ou menos tal hora. Então, já resolveu. Eles anteciparam o que eu iria perguntar, entendeu? Isso é muito importante, principalmente em empresas que a gente chama de infraestrutura em rede, que são as empresas de energia, de telecomunicação, de água, trens, transporte público, né, sobre trilhos. São empresas que já desenvolveram a capacidade de
se um determinado problema acontece, eles conseguem estimar quando que o serviço volta. Isso foi um trabalho de muitos anos para conseguir desenvolver esse tipo de serviço. E por que que isso é importante? Numa cidade como São Paulo, numa metrópole, você tem a verticalização, por exemplo. São muitos prédios. Vocês, por exemplo, estão aqui trabalhando num prédio. A dependência de energia elétrica é muito grande. Se você ficar sem energia, daqui um pouco você fica sem telecomunicação, daqui um pouco fica sem água, já está sem semáforo. Então, isso é muito importante que as empresas consigam estimar o tempo de retorno do fornecimento, por exemplo, no caso de energia, porque você tem tempo de reprogramar. Você, por exemplo, hoje tem uma agenda pesada aqui de entrevistas, tal. Se eventualmente ficar sem energia, você soubesse isso com antecedência, ou se acontecer agora e você souber, daqui uma hora volta, você consegue reprogramar seu dia. Então, as empresas desenvolveram essa capacidade, mudaram seus processos, usaram tecnologias e todo o conhecimento do seu pessoal para desenvolver funcionalidades desse tipo, que é se antecipar e poder até, hoje a capacidade a empresa tem de te informar, você nem precisa ligar. Algumas já podem te informar, mandar uma mensagem dizendo, olha, você está sem energia, nós sabemos e a previsão do retorno é essa. Então isso é muito importante. Com certeza. Fernando, como você avalia o papel da regulação e da autorregulação dos vários segmentos econômicos, continuando aí a falar sobre atendimento? Olha, é muito importante você veja o seguinte, separar aqui dois tipos de segmento, aquele onde há concorrência e aquele onde há monopólios assim naturais. Existem alguns serviços que o monopólio é natural, por exemplo, a distribuição de energia elétrica é natural. A gente não tem na nossa casa ou no local de trabalho duas redes disponíveis de energia. Então, você não tem como optar por isso. Então, obviamente, o papel do regulador é muito importante para dizer para as empresas e para os clientes, olha, os deveres e os direitos de cada um nessa relação de consumo. Então, aí é uma importância muito grande do órgão regulador. O Brasil tem órgãos reguladores já há muitos anos, que vem se desenvolvendo, onde trabalham gente com muita competência para desenvolver essa regulação. Mas, por outro lado, você tem segmentos onde há uma concorrência e aí existe um tipo de regulação um pouco diferente, porque na concorrência você precisa ser, de fato, muito competente para poder atrair o seu cliente. Mas o que eu acho muito importante são ações, quando você perguntou da autorregulação, né, é que as empresas mesmo se antecipem ao que o regulador vai fazer. Normalmente, os reguladores atuam quando eles percebem alguma tendência que está acontecendo naquele mercado, naquele segmento, que pode eventualmente prejudicar os consumidores, e ele começa a avaliar, a estudar aquilo e propõe uma regulação. Mas se as empresas se autorregularem no sentido de prestarem bons serviços para os clientes, isso é muito importante, porque isso melhora a relação de consumo e evita que o órgão regulador tenha que formatar leis ou resoluções para regularizar aquela questão de uma qualidade abaixo de um determinado nível de serviço. Então, acho que todos os segmentos deveriam, através das associações das empresas, montar autorregulações que ajudassem a melhorar a prestação de serviço para o cliente. Porque é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Para o cliente. Bom, até agora a gente falou sobre o ponto de vista da empresa, vamos falar um pouquinho do ponto de vista dos clientes. Apesar da evolução tecnológica, os clientes eles ficam com maior conhecimento das empresas e vice-versa. Como você avalia a percepção que os clientes têm das empresas? Eu acho que é o seguinte, que há muitos segmentos e muitas empresas que já atingiram um nível de qualidade de atendimento bastante satisfatório, muito alto até. Um dia eu estava lendo um livro sobre uma fabricante de celulares e o autor do livro dizia o seguinte, olha, essa empresa ela não tem só clientes, ela tem fãs. Aquilo me chamou muito a atenção, porque é uma coisa diferente, né? É aquele cliente que está disposto às vezes até a pagar mais caro, mas ele não quer se afastar daquela empresa. E se você perceber, há várias empresas assim. Nós mesmos
somos fãs de algumas marcas, né? Por quê? Você gosta tanto daquela marca e às vezes você está disposto até a pagar mais caro por causa daquela marca. E o que eu percebo é o seguinte, que uma coisa que as empresas precisam ter certeza, os clientes estão cada vez mais preparados para avaliar a capacidade daquela empresa em atendê-los bem. Por quê? Se você pensar, hoje o acesso à educação e à cultura é muito grande. Então as pessoas desenvolveram uma capacidade crítica de dizer às empresas, olha, o seu atendimento não é bom. O seu atendimento precisa melhorar muito. Ou então, eu gosto tanto do seu atendimento que eu sou fã da sua marca. Então hoje os clientes percebem isso. E o que a gente não pode se enganar é que às vezes aparecem, de tempos em tempos, soluções tecnológicas que prometem resolver todos os problemas de relação cliente-empresa. Mas isso não é verdade. Na realidade, a tecnologia é uma parte desse processo. Se a pessoa não tiver um bom treinamento, não desenvolver a sua capacidade, né? E outra coisa que é muito importante, se ela não tiver maturidade, porque isso é uma coisa que às vezes me preocupa, você contrata uma pessoa, treina ela, mas não dá tempo de ser maduro naquele serviço. E é preciso, para você fazer o atendimento, você ter maturidade, conhecer a empresa que você trabalha. Por quê? Porque você tem capacidade de convencer o cliente, ao ter prestado um serviço ruim, dizer, ó, nós vamos resolver o seu problema. Eu sei como funciona esse processo todo e eu tenho certeza que nós vamos resolver. E até dizer para as outras áreas, olha, os clientes estão reclamando desse ponto na nossa prestação de serviço, ou reclamando disso no nosso produto. Então, esse pessoal envolvido em atendimento precisa ter tempo para se tornar maduro para poder prestar um bom atendimento para o cliente. E o legal é que quando esse atendimento é bem feito, ou quando você realmente é fã de uma marca, como você comentou, o próprio cliente acaba fazendo uma propaganda espontânea, né? Ele mesmo diz. No Facebook, no LinkedIn, comprei tal produto ou tal serviço. Estou muito satisfeito. Exatamente. Bom, quais os principais aspectos que influenciam a experiência de um cliente com a empresa? Eu acho que se você olhar esse tripé que a gente falou, né, de processo, tecnologia e pessoas, o que eu acho que a pessoa quer é o seguinte, ó, eu quero comprar ou contratar um serviço ou comprar um produto, receber ele no tempo, ficar satisfeito e pagar por um valor justo. Acho que é isso que começam uma relação de satisfação do cliente com as empresas, né? E isso é perceptível. Então, eu, por exemplo, sou fã e costumo comprar produtos ou contratar de serviços, e eu me considero até conservador nesse sentido. Se eu gosto da marca, é muito difícil fazer eu trocar dela. Eu também sou assim. Muito difícil. Eu sou um cliente conservador nesse aspecto. Alguém precisa me convencer muito bem, e quem me convence? Pessoas do meu relacionamento, que falam, não, olha, experimenta aquilo ali que você vai gostar. Então, se uma empresa consegue convencer a pessoa, é a chance que tem de fazer eu optar por ela. Então, isso é super importante. Como melhorar o relacionamento dos clientes com as empresas privadas, públicas e órgãos governamentais? Essa é uma outra coisa que no Brasil a gente tende a achar que todo órgão governamental presta um serviço ruim, né? Ou empresas públicas. Isso não é verdade. Preconceito, né? Um pré-julgamento. Né? Na realidade, se você for ver, você tem muito mais empresas privadas prestando serviços ruins do que órgãos públicos, porque a quantidade de empresas privadas que existe num país é infinitamente maior do que órgãos públicos. O problema é que nós temos grandes exemplos de órgãos públicos com dificuldade. Mas eu cito sempre um caso, que é o caso do Poupa Tempo, aqui em São Paulo, que tem outros nomes em outros estados, mas é aqueles locais onde as pessoas conseguem tirar todos os documentos, fazer consultas a órgãos públicos e tal, que, por exemplo, aqui em São Paulo, para mim é um exemplo de eficiência. Também acho. Né? Eu conto um caso, quando eu, em 2000, que eu fui fazer uma viagem para a Argentina, num seminário, e tinha perdido o meu RG, eu usava só minha carteira de engenheiro, mas para viajar aquilo era insuficiente, eu não tinha passaporte. Não pude embarcar num domingo, aí na segunda-feira eu fui lá, mostrei para a pessoa, olha, eu estou com uma passagem, perdi essa passagem, comprei essa,
preciso viajar. Em menos de 1 hora eles conseguiram emitir o meu RG, eu consegui viajar. E todos os outros serviços que eles prestam. Então é um exemplo de serviço público que funciona. Então é possível fazer isso, né? Existem vários órgãos públicos que prestam bons serviços. E eu acho que tanto o serviço público quanto as empresas privadas podem se aproveitar dessas experiências para melhorar a sua forma de atendimento, de contato com o cliente. Eu acho importante elogiar, né? Quando a gente tem uma experiência ótima igual a sua, a gente tem às vezes mania de só reclamar. Vamos buscar elogiar também as empresas privadas ou públicas que a gente tem boas experiências. Fernando, dá uma pausa aqui nas perguntas para agradecer as pessoas que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook. Mandar um abraço para a Edna Araújo, que veio aqui, concedeu a entrevista para nós. Um abraço, Edna. A querida Miriam Garrido, do Prêmio ABT 2018. Silvia Marcela. Se tiver alguém que você conheça, pode mandar um alô, tá bom? O André Martinez, um dos nossos parceiros aqui da Uso Digital. Paulo Engelmann, também já concedeu entrevista aqui. Ricardo Galdino, da Calix. Também temos pessoas nos assistindo, além do Brasil, Colômbia, Índia, Portugal e Espanha. Temos uma pergunta para você. Como podemos humanizar um robô no momento em que o humano robotiza o atendimento? Essa pergunta é bem interessante, né? Como eu disse para você, de vez em quando, né, isso é cíclico, aparecem inovações tecnológicas que propõem melhorar muito o atendimento, essa relação cliente-fornecedor. Eu lá, no final da década de 90, né, trabalhei com a equipe de call center da Eletropaulo e a gente lá tinha a possibilidade de usar as URAs, começaram ali. E a gente tinha essa dificuldade, porque haviam clientes que não sabiam dessa novidade e às vezes conversavam com a URA, achavam que aquilo era um atendimento humano. E aí a gente percebia muito clientes que não gostavam desse tipo de atendimento. Então eu acho que a humanização dos robôs passa pelo mesmo processo que foi o das URAs, ou seja, a gente vai ter que identificar, essa é uma preocupação sempre quem trabalha com atendimento, aqueles atendimentos que o robô vai ajudar a resolver os problemas e aqueles em que as pessoas vão querer o contato pessoal. É possível as empresas trabalharem com esse mix de atendimento, não é? É óbvio que empresas que têm atendimento massivo precisam da produção para esse atendimento, então o robô faz isso, só que não pode se esquecer que tanto a URA, há 20 anos atrás, como os robôs, são resultado da qualidade do ser humano que está trabalhando ali na implantação daquela tecnologia. Quanto mais a gente consegue transferir a experiência do humano para aquele robô, melhor vai ser o resultado. Mas eu acho que todas essas tecnologias têm uma limitação, né? Elas vão sempre ficar dependendo do conhecimento e da genialidade do ser humano em poder usar aquilo com destreza, facilitando o atendimento, porque o cliente, se aquilo ajudar, quem é que não vai gostar, né? Se aquilo ajuda. Agora, se aquilo emperra, se o robô não consegue responder uma pergunta adequadamente, o cliente começa a ficar insatisfeito. E tem uma questão de tempo também. Os clientes, hoje as pessoas estão trabalhando num ritmo, numa velocidade muito grande. Então, se o robô ajuda, ótimo. Se o robô resolve o problema, é isso que a pessoa quer. Então, esse é um trabalho gigantesco que as empresas de tecnologia e as empresas que vão adotar tecnologias precisam fazer. Eu acho que a evolução do atendimento, ela recebe influências dos dois lados, né? Sem dúvida. O que o consumidor, ele dá umas dicas do que ele gosta, e a empresa também coloca as tecnologias que ela acha que no começo a gente estranha, mas depois a gente gosta. A gente gosta. Acho que é um caminho conjunto. Essa né? experimentação é importante, né? Você hoje tem condições de experimentar algumas tecnologias que de fato você acaba gostando, não é? Hoje ninguém se incomoda em digitar número de conta, né? De falar, de usar coisas, se aquilo não for muito longo.
Né? Não pode demorar. Né? Não pode demorar muito, se for uma coisa muito demorada. Mas aquelas iniciais todo mundo já se acostumou e acha até importante. O que o pessoal não gosta é, você digita todo aquele número e depois o atendimento personalizado, o pessoal te pergunta de novo aquilo tudo. Isso é uma falha no uso da tecnologia. Né? Então essas são coisas que as empresas precisam tomar bastante cuidado. Mas veja o seguinte, é mais uma inovação que vai precisar ser muito testada para poder ser aprovada pelos clientes. Eu acho que isso vai acontecer como qualquer outra tecnologia que apareceu. Mandar um abraço para mais algumas pessoas nos assistindo ao vivo. Carlos Bonina, Edna Silvia, Arsênia Luz, Joelma Maria e Selma Alencar. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Você conhece alguém aqui? Eu conheço aqui a Miriam Garrido. Miriam, querida Miriam. E a equipe lá da Garrido, nós somos sócios num congresso que a gente faz, num evento e num prêmio que é o Smart Customer, que já tem 6 edições. O Kendi e a TV Call Center participam lá do evento, então um abraço para a Miriam, para o Rodrigo e para toda a equipe da Garrido. Um abraço, são um dos nossos apoiadores, a Garrido. Mais uma pergunta aqui pelo Facebook, do Estevam Sanz, de Madrid. Mas a pergunta está em português, tá? Okay. O atendimento, saque e ouvidoria já pode ser realizado na modalidade home office? O que você acha? Sim, eu acho que sim. Eu acho o seguinte, que tecnologia para fazer isso já existe. Tanto uma grande dificuldade de você trabalhar fora do ambiente é que normalmente onde estão, vamos dizer assim, localizadas as centrais de atendimento, a infraestrutura é muito boa, muito complexa e para resolver todos os problemas. Quando você vai para um ponto remoto, como é a casa da gente, essa questão da comunicação sempre foi um problema, mas isso vai se resolvendo cada vez melhor, ou seja, o sinal de banda larga está melhorando em vários locais de São Paulo, por exemplo, e do Brasil. Então isso eu acho hoje uma realidade bom. Eu acho que a questão do home office vai ser sempre respeitar a divisão do momento de trabalho e de viver da pessoa na sua casa. Mas eu não vejo mais empecilho tecnológico para fazer isso. E em regiões como São Paulo, eu acho que tem a grande vantagem, que é a questão dos deslocamentos. Né? Às vezes uma pessoa, para sair da sua casa aqui em São Paulo, para chegar no seu trabalho, leva 1h30, 2. Já chega cansado. Quando ele pode 5 minutos antes, né? 5 minutos antes sentar ali numa mesa de trabalho, na casa dele e trabalhar. Então, acho que isso é uma vantagem. E não existe mais empecilho tecnológico para fazer isso. Então, eu acho que é uma modalidade que vai tomando os cuidados relacionados às questões trabalhistas, eu acho que não tem problema nenhum. Acho que muita gente vai gostar disso. Fernando, uma última pergunta aqui. O que você acha do futuro do atendimento? O que vem pela frente? Quais são as novas tendências? Eu acho que as tendências vão ser sempre ditadas pelos clientes. Né? Isso é o que vai acontecer. Por mais que as empresas são as que apresentem as soluções, as tendências, na minha opinião, são ditadas pelos clientes. Ou seja, olha, eu quero ser atendido a qualquer hora e não quero falar no telefone. Isso é muito comum hoje para os mais jovens. Né? Isso acontece, por exemplo, com as minhas filhas. Uma tem 23, outra tem 20. Eu não consigo falar com elas pelo telefone. Mas se eu mandar uma mensagem, elas respondem. Tá? O celular delas está sempre no mudo. Isso é uma coisa que as empresas já perceberam, né, que acontece, e começam a mudar. E qual é a grande questão das empresas? Eu acho que é uma outra tendência. São soluções para atender gerações diferentes. Eu gosto muito de falar pelo telefone. Apesar de usar muita tecnologia, não tenho nenhum problema em ligar para essas empresas. Já minhas filhas não gostam. Então, como é que você atende 2 gerações ou 3 gerações diferentes? As pessoas idosas que estão também, por exemplo, minha mãe, tem dificuldade até de ligar. Como é que, se ela vive sozinha, quer viver sozinha? Então, como é que você faz para atender 3 gerações diferentes que são clientes da sua empresa? Então, tem tecnologias, tem processos e tem gente que precisa ser treinada para fazer esse tipo de atendimento. É como em banco, né? O banco tem uma fila lá para as pessoas idosas. Quem está normalmente ali?
quem gosta de fazer esse atendimento com idoso. Por quê? Porque é diferente. Os idosos têm um tempo deles, querem conversar um pouco mais, contar histórias, contar histórias, contar da sua vida. Então, isso é uma coisa. Então, isso é uma tendência permanente, ou seja, você está sempre atendendo gerações diferentes. Que dirá que os meus netos vão fazer? Talvez não queiram nem falar, querem receber a solução. Não, a empresa tem que descobrir que já que eu estou conectado, né, ela está vendo a minha vida, sabe do que eu faço, ela que resolve o problema, não quero nem reclamar. Se eu tiver que reclamar, eu prefiro trocar de empresa. Então, essas tendências e como que você vai trabalhar com várias gerações que têm habilidades e preferências diferentes, é isso que as empresas vão ter que tomar cuidado, para não perder clientes. E já os reguladores, os órgãos governamentais têm que perceber isso e também regular os segmentos econômicos para que toda a sociedade possa ser atendida assim de maneira satisfatória. Bom, nós estamos chegando aos instantes finais da entrevista. Você gostaria de deixar um recado para os internautas e os seus contatos? Tá ok. Primeiro eu agradeço aí a audiência de vocês. Acho que essa área de atendimento é muito importante. Acho que o conceito de atendimento tem que ser expandido para todas as fases do ciclo de vida do seu produto ou do seu serviço, né? Não se preocupar apenas com aquela área que tem um atendimento direto com o cliente, do call center, das lojas, do pós-venda, mas desde o planejamento, a fase de padronização, de construção do seu produto e do seu serviço, tudo isso precisa ser olhado. E a Inova Foco está à disposição, eu estou no LinkedIn também, e qualquer necessidade de contato, se tiver alguma pergunta, podem mandar para o e-mail fernando.mirancos@inovafocus.com.br ou usar o meu LinkedIn. Tá bom. Fernando, queria agradecer muito a sua participação aqui na TV Call Center. Espero que você volte daqui uns meses, a gente entre em contato novamente, tá bom? Vou deixar de lembrança para você o livro aqui do Kendi, um dos nossos apresentadores, Gestão Estratégica de Contact Center. Espero que você goste. Tá okay. Também vai levar nossa nova xícara aqui de brinde, que a gente inaugurou hoje, inclusive. TV Call Center, agradecer a Bispro, uma das nossas apoiadoras. Também ganhei a minha xícara, muito obrigada. Bom, vamos agradecer então aos nossos apoiadores, a Bispro, Uso Digital, Garrido Marketing, Editora Laços e o DCA da Venezuela. Encerramos aqui mais uma entrevista da TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.